mostrando para a gente que a grande batalha, a grande questão do domínio de Deus na experiência humana é menos política e menos externa do que se imagina. A batalha é aqui dentro. A batalha é no âmbito da interioridade humana. E aí então ele diz, feliz e bem-sucedido é aquele que chega diante de Deus de cabeça baixa, porque na folha de serviços espirituais prestados não tem nada escrito. É aquele que espiritualmente observa a sua vida, em contraste com vários líderes religiosos daquela época que costumavam mostrar e proclamar a sua suposta justiça. Ele diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Basileus Turano, céu é a mesma coisa que reino de Deus. Mateus usa céu por respeito ao nome de Deus, conforme a tradição judaica tão comum. Então ele começa a dizer o seguinte, como é que a gente sabe que a gente está no reino? Como é que a gente sabe? Um sinal é quando essa pessoa entendeu que ela não tem nada para oferecer a Deus, ela não tem justiça própria, ela não tem o que negociar com Deus, porque ele reconhece que é pecador e não tem nada a oferecer perante o Senhor. Mas reconhecimento do pecado é apenas um ponto. A sequência é mais forte. Ele vai dizer, bem-aventurados que choram. É muito estranho, né? Felizes são os que choram. Bem-sucedidos que choram, pois eles serão consolados. Quem está no reino, quem teve a batalha interna do seu coração vencida pelo poder do Espírito de Deus, que levou à compreensão de que Ele é o Senhor, e que essa pessoa foi quebrada e se ajoelhou, e agora se torna um súdito do reino, reconhecendo Deus como Rei da sua vida. Essa pessoa não só reconhece os seus pecados, mas ela fica triste consigo mesma. Bem-aventurados são as pessoas que não ficam satisfeitas consigo mesmas e estão chateadas com seus pensamentos ruins que ofendem a santidade de Deus, com seus desejos maus que não acabaram enquanto não chega a ressurreição, com seus pecados. Essas pessoas não só sabem que são pecadores, elas ficam tristes e muitas vezes choram diante de Deus. Choram porque sabem da grandiosidade do amor e da santidade de Deus e percebem como estão distantes disso. Essas pessoas um dia vão ser consoladas. Bem-aventurados, mansos ou os humildes. Interessante isso, porque eles herdarão a terra. Quem que é um manso e humilde? É aquela pessoa que tem tanta certeza que o poder pertence a Deus, que Deus está no domínio, que ele não precisa lutar com a sua própria força. A gente mostra a nossa incredulidade quando a gente quer resolver a coisa no braço, no tapa, quando a gente se ressente e a gente não é capaz de enxergar as coisas com os olhos espirituais. E é tão triste, meus queridos, eu vejo crente que não fala com outro por causa de R$20. Famílias que se desintegram por causa de um terreno. Coisas pequenas que acabam com a relação de anos de uma comunidade, de uma pessoa no seu âmbito familiar. Esses humildes, é interessante, esses mansos, essas pessoas que ficam caladas mesmo quando têm razão, interessante, eles vão herdar a terra que é disputada, a terra que é motivo de briga, de luta. A vitória será deles. Bem-aventurados são as pessoas que têm fome e sede de justiça. E aqui o negócio é interessante, porque se o reino chegou na gente, a gente começa a ficar angustiado porque a justiça não está presente nesse mundo. Ano passado eu li uma notícia que veio da Índia, onde uma mulher vendeu 3 filhas por $6. Foi muito difícil continuar aquele dia, na nossa superfluidade, na nossa atitude ridícula de expressar nossa fé, quando o mundo se degladeia,
Quase 40% da população mundial vive com menos de R$ 5 por dia. No mundo de trevas, de feitiçaria, de tráfico de órgãos humanos, de escravidão, de rapto de criança para vender o órgão, para escravizar sexualmente. E esse povo dito de Deus arruma tempo para fazer tanta bobagem, loucura. Mas há fome de sede e sede de justiça. Tanto no mundo à nossa volta, nas pessoas que são amadas por Deus, como na nossa vida, deve ser a nossa referência. A pergunta para a gente é, se a gente está no reino, o que é que mexe com a gente? O que você quer ter no futuro? Qual é o seu sonho real? É uma casa a mais? Você só tem um corpo. É um tanto mais de dinheiro? É fama enorme? Para quê? Essas pessoas que encontram o reino, eles têm sede disso, eles querem ver a justiça de Deus triunfando no mundo. E triunfando na sua vida. Isso mexe com eles. Um dia, eles serão saciados. Ah, quem encontrou o reino? São esses bem-aventurados que ficaram diferentes. Eles são misericordiosos. Por que isso é tão importante? É aquela parábola do credor incompassível que vai apertar o pescoço do outro. Quando a pessoa é alcançada pela graça de Deus, tem os seus pecados perdoados, é amado por Deus, essa pessoa jamais terá coragem de pegar pesado demais com os outros. Eu fico preocupado com tanta gente hoje que não quer dar o nome ao pecado de pecado. Até as nossas orações são contaminadas diante de Deus pela nossa impureza. Mas quando a gente vê pessoas falhando e errando, é tão estranho ver gente de Deus meio que comemorando a derrota dos outros, meio que achando, olha, esse pessoal não presta mesmo, eles estão afundando. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eles conhecem o coração do Pai, eles foram alcançados pela graça. O reino triunfou dentro, no profundo, no íntimo deles. Bem-aventurados são os limpos de coração. E é interessante essa frase, porque quando a gente lê, a gente imagina limpo do coração. É uma pessoa que não tem erro, pecado, defeito, não é esse o sentido. A palavra aqui, ela evoca uma palavra hebraica chamada tam, que significa uma coisa completa, íntegra, total. É a palavra utilizada no sacrifício, quando se trazia um animal diante de Deus para ser oferecido, ele tinha que ser sem defeito, ele era completo, íntegro, era tam. O que significa bem-aventurados de coração limpo? São as pessoas cujo coração puro, limpo, só tem uma direção, não é dividido. Quando a pessoa de fato está no reino, ele descobre a pérola de grande valor, ele sabe o que é importante, ele continua sendo fraco, ele precisa da misericórdia de Deus, ele é pecador, ele reage mal, mas o coração dele sabe qual é a única referência, o único anseio, desejo da sua vida. Olha só que coisa linda, extraordinária. Qual é o prêmio dessas pessoas? Eles verão a Deus. Se existe uma coisa especial, é a gente encontrar uma pessoa que a gente ama. Você já viu duas pessoas se encontrando depois de anos, no aeroporto? E um corre, e isso acontece quando você vê o rosto da pessoa. Ah, nosso querido Moisés. Moisés, qual é o seu sonho? O que você mais deseja, Moisés? Ah, Senhor, posso dar uma olhadinha? E Deus diz, Moisés, não dá. Eu vou passar e você vai me ver por trás quando eu passar, porque a minha face ninguém verá. A minha face, como diz o hino antigo, luz para a qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos dos humanos não te podem encarar. Mas quando a gente chegar na presença de Deus, redimidos, essas pessoas vão ver os olhos de quem o redimiu, perdoou os seus pecados e deu vida. Eles verão a Deus. Não há prêmio maior do que esse.